Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar de sensores industriais. Vou utilizar esse sensor como exemplo. Aqui nós temos um sensor indutivo. O sensor indutivo ele detecta peças metálicas, ou seja, quando foi inserida uma peça metálica em seu campo de detecção, certo? Ele vai mudar o seu estado. Então, neste caso aí, nós temos um sensor indutivo. Sensores indutivos são sensores que detectam metais a partir do efeito da indução. Ok? Os sensores, obrigatoriamente, ele tem que ter alimentação, que ele tem um circuito eletrônico internamente, e ele precisa ser alimentado para ele poder gerar o sinal para o dispositivo que ele vai controlar, ou o relé, ou o contator, ou o sinal que ele deve enviar para um CLP, para um cartão ou algum dispositivo que vai receber o seu sinal de informação ou atuação. Então, todos os sensores industriais eles funcionam basicamente da mesma forma, do mesmo princípio. Simbologia, forma de ligação, forma de funcionamento, funciona da mesma forma. Seja ele indutivo, seja ele capacitivo, seja ele ultrassônico. A base de representação, a base de funcionalidade é sempre a mesma, certo? Então você usa geralmente o mesmo conceito para entender os sensores. No caso desse sensor aí, ele é um sensor indutivo. E quais as informações que você precisa para poder interagir, ligar, aplicar no controle em relação aos sensores? Primeiro ponto, você precisa saber se o sensor é NC ou NA, normal cerrado, no caso normal fechado ou normal aberto. Então, no caso desse sensor aí, ele é um sensor normal fechado. Como é que ele funciona? O sensor normal fechado, como é que funciona? Então, se não houver nada na frente do sensor, nenhum dispositivo metálico, no caso desse aí que é indutivo, se não houver nenhum dispositivo metálico, ele vai estar em estado de repouso. Então, nesse caso, se não tem nada na frente do sensor, então ele vai estar em condição de repouso, então o contato dele vai estar conduzindo, a sua saída vai estar alimentando aquele dispositivo que ele está controlando, certo? Então, não tem nada na frente do sensor, ele fica com o contato fechado. Se sair a peça, no caso aí desse aí, a peça metálica sair da frente dele, ele vai abrir o contato, certo? Fechar o contato. Se a peça chegar na frente dele, ele abre o contato. Esse aí é um contato, um sensor NF, certo? Chegou a carga na frente, ele abre. Saiu a carga da frente, ele fecha. Normal cerrado ou contato fechado. Os sensores, eles são eletrônicos. A sua saída, o sinal de saída dos sensores é controlado com semicondutores. Então, por isso que todos os sensores eles vão vir sendo representados por essa sigla aqui, ó, PNP ou NPN, certo? Que é o mesmo princípio de funcionamento dos semicondutores, dos transistores, dos diodos, dos tristores, certo? Então, como a gente está falando de um dispositivo que não é relé, é através de semicondutores, no caso aí de um transistor, né? Um transistor de potência, então a gente representa com essa sigla NPN ou PNP, que se trata do sensor, se o sensor polariza negativamente ou se ele polariza de forma positiva na sua base. No caso desse sensor aqui, ó, ele é um sensor NPN, ou seja, a base é positiva, o emissor e o coletor é negativo. Significa dizer que o sinal que vai sair de dentro desse sensor, certo? Aqui no condutor preto, que é o condutor que vai ligar o relé, ou vai para o PLC, ou vai ligar o LED de sinalização, certo? Em função da mudança da chegada do metal na frente do sensor, ou vai fechar o portão, ou vai abrir o portão, ou vai fechar a porta, ou vai abrir a porta, certo? No caso aí a gente pode controlar para abertura e fechamento de um portão, se for o caso da aplicação, certo? Então, no caso desse sensor aqui, ele é um sensor
PNP, certo? Então vamos entender aqui o seu diagrama de funcionamento. Como eu falei, os sensores precisam ser energizados, certo? Então, nessa representação aqui, ó, ele está a representação que vem em todas as literaturas dos sensores para falar sobre o que é o sensor, que tipo de sensor é. Então, a gente olhando aqui para essa representação, a gente consegue ver facilmente, entender facilmente a funcionalidade desse sensor. Vamos lá, esse mais aqui representa o que? A alimentação que vem da fonte de alimentação que vai alimentar o sensor. Então, como esse sensor aqui é um sensor positivo, né? Eu vou ligar pela regra aqui, o condutor marrom é o condutor que eu vou utilizar para ligar o positivo. Isso é regra. Todos os sensores vão seguir basicamente essa regra. O marrom é o positivo. Então, aqui você observa que esse carinha aqui, ó, ele está representando a carga externa, que seria aí a bobina de um contator, a bobina de um relé, ou a própria entrada de um PLC. Então, você vê que o mais aqui, ele vai ser comum, né? O mais, ele vai alimentar a bobina da carga que esse sensor vai controlar. E ao mesmo tempo você já energiza o 1 aqui, ó, do sensor para ele poder funcionar. Então o mais ele tem que vir na entrada tem que ser ligado no sensor. Então que seria o condutor marrom que vai ligar o mais, certo? O condutor 2 aqui, ó, condutor 2, certo? É justamente o condutor preto, que é o retorno que vai para quem? Para a carga. O retorno aqui, ó, que vai para energizar a carga. No caso, esse sensor aqui vai estar ligando um relé, uma lâmpada de sinalização, ou vai para a entrada de um cartão de um PLC, ou uma bobina de um contator, ok? E esse outro condutor aqui, que seria o 3, é o menos da fonte, certo? Esse aqui é o menos da fonte. O que é que significa? Esse sensor, ele é um sensor normal cerrado, né? Como eu falei, o contato vai ficar fechado. Ele em estado de repouso, o contato fica fechado. Então significa o quê? Se não tiver nenhum metal na frente desse sensor, o que é que vai acontecer? Ele vai manter, ó, a carga aqui energizada. Veja que o contato, ó, não tem ninguém na frente, certo? O contato aqui vai ficar conduzindo, se não tiver nada, certo? E vai ficar alimentando aqui a carga. Se por acaso o dispositivo detectar um metal, o que é que acontece? O contato aqui abre e ele desenergiza a carga, certo? Então, o menos do sensor aqui, ele é comum para alimentar o sensor e para mandar o sinal para quem? Para fora do sensor, que é o sinal que vai alimentar a carga, certo? Então, nesse caso aqui, ó, observe que aqui eu vou o azul, que esse azul aqui é o menos que vai sair da fonte e vai ligar o sensor. É esse azul aqui, ó, certo? O marrom eu já falei que é o da fonte. E o preto é exatamente o 2 aqui. O preto é o 2 que vai estar alimentando a carga, certo? E o sinal desse preto aqui, no caso desse sensor, é um sinal negativo. Observe que aqui tem o mais, desse lado aqui tem o mais, dessa área aqui tem o mais, certo? Veja aqui, ó, desse lado aqui tem o mais, nesse ponto aqui tem o mais, que alimenta aqui a carga, certo? E desse lado aqui é o negativo que vem do sensor, o 0, ou seja, o negativo. Esse sensor aqui, ele é o que? Ele é um sensor NPN, então o sinal de saída dele vai ser o que? Negativo. Se fosse um PNP, o sinal seria positivo, então estaria ao contrário aqui. Então nesse caso aqui, ó, esse é o condutor azul, que vem da fonte. Esse aqui é o azul, esse aqui é o condutor que está fora, né, do sensor, que no caso aqui o marrom vai ser ligado aqui nesse ponto, na fonte também. Aqui é a outra parte da carga, certo? E aí aqui você tem o condutor marrom nesse trecho aqui. Aqui é outro trecho da carga, né, que é o outro lado da bobina. Aqui é o condutor preto, que é o número 2, que chega até a outra extremidade do sensor, do relé, certo? Que o relé o sensor vai alimentar. E aqui é o azul, que é o que vem da fonte, que é esse cara aqui. Então, marrom, esse aqui, azul, esse aqui que é o vem da fonte, e esse aqui é o preto, que é o retorno que sai dentro do sensor. Então, é basicamente isso.
Esse sensor aqui é o NPN, que podia ser PNP, normal cerrado, que podia ser NA. Esse sensor é indutivo, certo? Porque aqui está a simbologia dele, indica que é um sensor indutivo que ele muda o estado em função de detecção de metal.